O enigma da batata doce. A mitologia maori tem deuses ligados tanto a forças quanto a elementos da natureza, como por exemplo Tauiri, deus das tempestades. Outro exemplo é Tangaroa, deus dos mares. Além destes, existem Tanê, deus das florestas, e Aumia, deus dos alimentos não cultivados, ou selvagens, assim por dizer. Tu, deus da guerra, e Rongo, deus da agricultura e dos alimentos cultivados, estão mais relacionados a práticas e comportamentos humanos, como a guerra e a agricultura. Rongo também é o deus da paz. Tauiri, Tangaroa, Tanê, Tu, Aumia e Rongo são filhos de Rangi, deus ou pai do céu, e Papa, a deusa ou a mãe terra. Tais deuses surgem em meio ao Tecore, grande vazio, e a Tepou, a grande noite. O conto que narra a criação do mundo, segundo os maoris, traz o mundo como conhecemos, surgindo a partir da separação do céu e da terra, Rangi e Papa, que se encontravam juntos num abraço que era tão apertado que não permitia nem que a luz chegasse a seus filhos, o que fez com que estes buscassem os separar. Tanê, o deus das florestas, foi quem conseguiu tal feito. E se tais deuses surgem durante e fazem parte da criação do mundo, segundo os maoris, podemos dizer que eles fazem parte da gênese do povo, do início de sua civilização, e por que não, pertencem à primeira geração de deuses. Contudo, o deus da agricultura, Rongo, tem uma característica que se faz muito interessante, pois tal característica faz vir à tona uma questão muito intrigante e que é muito pouco abordada, e que é, de certa forma, a maior evidência de uma possível visita de povos de outro continente à Polinésia, assim como de uma excursão marítima polinésia a outro continente, ou também, e por que não, de uma interação dos polinésios com povos com os quais a história não costuma citar como deveria que um dia possam ter interagido. Tal característica em questão é a associação de Rongo com a batata doce, que os maoris chamam de kumara, e que é tida como um alimento sagrado. O que faz surgir uma pergunta: pois, como que a batata doce, cujas origens estão na América Central e América do Sul, teria chegado à Polinésia? E ainda, como um alimento sagrado? Teriam os polinésios chegado às Américas e levado com eles a batata doce para a Polinésia? Teriam nativos da América ido à Polinésia e presenteado os polinésios com a batata doce? Ou a geografia da Terra, mais precisamente o nível do mar, era diferente e tais povos, que hoje se encontram separados por um oceano, antes assim não estavam, e conviviam uns com os outros, interagiam e até trocavam mercadorias? Será que em alguma época da história o nível do mar era outro e a distância que separa os polinésios de povos da América era menor, o que teria propiciado tal hipotético contato? Se a resposta for sim, com relação a uma excursão dos polinésios às Américas, tal visita teria de ter se dado num período anterior às grandes navegações e anterior à colonização do continente por parte dos europeus. Com relação à geografia da Terra, que nem sempre foi a mesma, mais precisamente o nível do mar, o monumento de Yonaguni no Japão e a cidade submersa de Dwarka, na Índia, feitos numa época onde o nível do mar era mais baixo e que hoje se encontram submersos, são duas provas incontestáveis. Recentemente, inclusive, se descobriu o que foi chamado de continente perdido de Zelândia, justamente na região da própria Nova Zelândia, que os maoris chamam de Aotearoa. E isso mostra tanto que regiões que hoje estão isoladas, como a Ilha de Páscoa,
ou a ainda menor e mais isolada Rapaíte podem um dia não terem estado tão isoladas. Assim como locais que hoje não são isolados, um dia podem assim ter estado. Ou seja, não podemos excluir a possibilidade de que tais povos, que hoje se encontram separados por uma longa distância, terem estado um dia não só mais próximos um do outro, mas também terem tido de fato algum tipo de interação. Segundo a arqueologia, os assentamentos maoris mais antigos na Nova Zelândia datam do ano de 1300. Segundo a linha acadêmica tradicional, a história dos maoris é dividida em dois períodos. O arcaico, que vai de 1300 a 1500, e o clássico, que vai de 1500 a 1769. Contudo, levando em conta que a batata doce está associada ao deus da agricultura Rongo, que aparece no mito da criação do mundo e que podemos dizer faz parte da primeira geração de deuses, cultuados pelos maoris e também pelos polinésios, podemos dizer que tal alimento teria de ser do conhecimento dos maoris e dos polinésios desde o início de sua civilização. Ou seja, se houve uma incursão polinésia nas Américas, ou algum contato no qual polinésios e nativos da América tivessem trocado algum tipo de mercadoria, ou mesmo uma incursão de nativos da América na Polinésia, tais movimentos certamente teriam de ter se dado num período anterior à chegada e colonização dos continentes por parte dos europeus. Nas Américas, em pelo menos 3, 4 ou por que não 5 séculos, e na Oceania e Polinésia em pelo menos 6 ou 7 séculos. Entretanto, não há nenhum traço da cultura polinésia nas Américas, assim como, aparentemente, também não há nenhum tipo de vestígio de cultura nativa da América na Polinésia ou na Nova Zelândia, o que aumenta ainda mais todo o mistério em torno da batata doce e em torno de tal hipotético contato. Pois isso pode ser um indício de quão antigo pode ter sido tal hipotético contato. Entretanto, a história dos maoris não necessariamente começa na Nova Zelândia, pois suas tradições apontam para uma terra que eles chamam de Avaíque. Isso para não falar que, segundo a academia, a origem dos polinésios, incluindo os maoris, remontam a Taiwan, há cerca de 4 ou 5 mil anos atrás. Entretanto, voltando à questão que envolve o Avaíque, tal local é tido como sendo a terra natal dos maoris. A localização dessa terra não é clara, assim como não se sabe se de fato o Avaíque é um local geográfico, metafísico espiritual ou simplesmente os dois. Contudo, alguns apontam para a ilha que hoje é chamada de Raiatea, que fica localizada na Polinésia Francesa, também conhecida como Ilhas da Sociedade. Raiatea é apontada como sendo a ilha que antes era chamada de Rangiatea, um antigo nome que está fortemente associado ao Avaíque. Avaíque e Rangiatea estão intimamente relacionados um com o outro. Foi de Raiatea ou Rangiatea que saíram as duas canoas que os maoris usaram para chegar à Nova Zelândia, segundo suas tradições. Te Arawa e Tainuiwaka eram os nomes destas duas canoas, que tinham como tripulantes os descendentes de Oromai Rangi, que é tido como o principal ancestral dos maoris. Oromai Rangi vivia no Avaíque, Raiatea ou Rangiatea. Raiatea ou Rangiatea tem sinais de presença humana que remontam a cerca de 2.000 anos atrás. Foi lá que, segundo a tradição maori, Tanê, deus das florestas, criou o primeiro ser humano, Rine Awane, a mulher de terra. Ou seja,
remonta a cerca de no mínimo 2 milênios, segundo a arqueologia, na região da Polinésia, a presença daqueles que viriam a adquirir a identidade cultural maori na Nova Zelândia. Mas e a batata doce? Desde quando está presente entre os polinésios? Estudos apontam para os anos 1000 e 1100. No entanto, se foram os polinésios que chegaram às Américas, ou se foram nativos das Américas que chegaram à Polinésia, não sabemos. O que sabemos é que a batata doce, que é uma peça fundamental em tal inegável mistério, pode falar muito mais do que como o homem se relaciona com a natureza e explora seus recursos. Mas sim, pode falar muito sobre as antigas populações e como se davam as suas interações em tempos remotos. Além, é claro, sobre suas tecnologias e limites de exploração do próprio mundo. Tal mistério em torno da batata doce, se um dia resolvido fosse, elucidaria muito mais sobre os homens do que sobre a própria batata doce.